mensagem da noite, então, é viver em paz. Vou começar. Pode começar. Viver em paz, né? Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Mantente a paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo o compromisso de evitar exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho, todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajudas enquanto podes, pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-se sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol sempre vulga sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Inclusive, eu acho que essa última frase, viver de qualquer modo é de todos e viver em paz consigo mesmo é serviço de todos, ela resume para mim todo o contexto do que foi falado nessa parte. Porque aqui fala em cima, referente à tranquilidade, para ter tranquilidade do seu pensamento, ela vem junto com o quê? Vem junto com a compaixão, ela vem junto com a bondade. Quando nós depararmos, acho que assim, com alguma situação, né, em desequilíbrio, aflito, com alguma pessoa desse tipo, né, é aquele, vamos dizer assim, o para e pensa 5 segundos, são aqueles 5 segundos que a gente pode ajudar aquela pessoa, a gente pode trazer uma luz para aquela pessoa, que ela tá vendo tudo escuridão. Então, pera, respira e vamos, se aquilo tá acontecendo, por algum motivo tem. A gente sabe que nada nessa vida acontece por acaso. E precisamos conviver, né, com outras pessoas para que cresçamos. Ponto. Isso vai ser sempre. E como, nessa parte também, o que eu entendo é assim, como a gente vai poder ajudar outras pessoas, para a gente poder ajudar outras pessoas também, a gente precisa estar em equilíbrio. Exercer a nossa paz interior. Aí sim, a gente consegue efetivamente ajudar, porque pensa, 2 pessoas em desequilíbrio, né? A gente não vai dar certo. Tem uma parte aqui que eu achei bem interessante que fala, nossa, isso eu achei bem legal. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. A gente não, sabe aquela base de comparação? O meu problema é maior do que do outro? Não. Cada um tem o seu e a gente precisa, né, compreender cada um deles a seu modo. Tem uma parte que eu li num livro, não vou me recordar, que fala que a paciência também é uma caridade e algo que precisa ser exercida diariamente. Bom, é isso. Legal. Tem bastante coisa para falar nessa parte aí, né? É bem interessante. Quem mais quer comentar alguma coisa? Algo que chamou atenção ou que marcou? Oi, é o Pedro, boa noite. Oi, Pedro. Eu acho que a paz, né, como o próprio capítulo fala, ela é sempre uma opção nossa, né, uma escolha nossa, se manter em paz, em equilíbrio. Porque a gente está sempre acostumado a externalizar
a culpa, né, do nosso estado de ser. É sempre culpa do outro, que o outro tirou a nossa paz, que o outro fez isso, ou que eu só vou estar em paz quando eu tiver isso, quando eu estiver em tal lugar, ou quando eu estiver com alguém, né? Eu só vou ter paz sempre quando alguma coisa externa fazer eu ter paz. E eu acredito que é o contrário, né? A paz, ela é sempre uma escolha interna nossa, claro, dependendo da evolução moral de cada um. E enquanto a parte estava lendo, eu recordei uma história do Buda, né? Quando ele estava meditando com o seu discípulo no templo, né? E subiu um crítico lá, uma pessoa que não gostava dele e xingou ele de todos os nomes. Acredito que você já deve ter ouvido falar dessa história. E cuspiu no rosto do Buda, né? Do Siddhartha Gautama. E ele se manteve ali pleno, né? Em pleno equilíbrio, sorriu, enquanto o discípulo dele voou nessa pessoa, né? Que cuspiu no rosto do seu mestre. E aí o Buda, vendo aquilo, vendo como o discípulo perdeu totalmente a paz e o equilíbrio, agradeceu a pessoa que cuspiu, porque mostrou que quanto quanto o discípulo dele ainda precisava meditar para alcançar um estado de consciência de paz, né? Então, acho que reflete muito, esse ensinamento do Buda, acho que reflete muito isso, do estado de consciência da paz, né? Do viver em paz, segundo Paulo. É isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ó, só um comentário assim, rapidinho, em relação ao que o Pedro comentou sobre o Buda e o que a Paty comentou também, que chamou atenção para ela: aprendamos a compreender cada mente em seu problema, né? Então, o discípulo, ele compreendeu a mente com o seu problema do outro? Não. O que gerou, ou que geralmente, o que nos leva ao desequilíbrio? Porque nós sempre assimilamos a condição, como é que a pessoa faz isso com o meu mestre? Como é que essa pessoa tem a capacidade de fazer isso em relação a mim? Então, ou seja, o que está por trás aí de algo que nós não conseguimos controlar ainda? O orgulho. Certo? Então, por trás de todos os nossos atos, atitudes, que nem, por exemplo, você viu, quando eles falam que a pessoa está desequilibrada, por trás deles, essas pessoas, sempre existem chagas, sempre existem ilusões, que é o que o próprio Emmanuel fala. Então, no fundo, existe uma aflição que a pessoa externa, através do grito, através da violência, de querendo impor a sua condição para se engrandecer, para determinar que ele é bom, ele é importante, ele vale, ou ele suprir uma parte da consciência dele. E nós, muitas vezes, nos deixamos envolver se não temos um equilíbrio realmente para entender, perceber, ou se ainda não conseguimos entre nós nos aceitarmos ou termos a consciência de que acabamos sendo envolvidos nessa atmosfera. Então, acabamos tomando para nós uma coisa que não é nossa. E isso, uma coisa é saber, a outra coisa é controlar. E a gente percebe que na rua, em todos os ambientes, existem muitas pessoas desequilibradas. Xingam, reclamam, brigam. Que nem aqui mesmo, onde eu moro aqui, existe na rua um larguinho e tem um farol que é muito desrespeitado. Dá 2, 3 caminhos, cada um, carros, motos, pedestres atravessando no meio. Então, onde você não pode cruzar, tem horas para cruzar, que pode entrar ou não pode entrar. Tem muitas pessoas que desrespeitam. Nossa, daqui de cima você escuta cada grito, cada xingamento. E as pessoas falam com a boca cheia, como seu isso, seu aquilo. Seu... Então, as pessoas se desequilibram. Ou dentro da sua razão, ela perde a razão. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Alguém lembrou de mais alguma coisa que quer comentar, assim? Oi, Laerte, sou eu, a Thaís.
Ah, então, É que eu acho que a gente está vivendo em tempos muito do olho por olho, dente por dente, né? A gente vê isso no trânsito, a gente vê isso no dia a dia, às vezes no trabalho. Às vezes a pessoa está num dia ruim e acaba descontando, e as pessoas retribuem, né? Então, de repente, a pessoa está num dia ruim e xinga, a pessoa não entendeu o que é e xinga de volta. E eu acho que essa palavra vem justamente para isso, né? Quando um está em paz, esse sentimento ruim, essa energia, ela não propaga. Se a uhum, gente para e analisa, né, aquele momento. E eu tenho visto isso no dia a dia mesmo, né? Ontem um carro estava desgovernado, acho que era 9 de julho. Estava sem freio de mão e ele saiu sozinho. E alguns carros pararam e um cara começou a buzinar, buzinar. E alguns saíram e viram que o carro estava desgovernado, desceram do carro para ajudar, né? Era uma pira escolar, na realidade, sem criança. E bateu no carro que estava atrás. E o cara desceu gritando e brigando. E depois ele percebeu que o motorista nem era o dono da perua. Na realidade, o motorista tinha descido para ajudar. E ele acabou se alterando. E aí quem estava em volta começou a esclarecer para ele. Então, às vezes, você está tão aturdido dentro dos seus problemas, dentro do seu atraso, que nem percebe, né? Que o bem estava ali, né? Poderia ter sido algo pior. Então, a gente está sim, vivendo esses tempos bem pesados mesmo. sim. E é isso, a gente pode transformar mudando a nossa atitude. Isso que você falou, Thaís, Jesus, tudo ele nos mostrou. Eles olham, mas não veem. Ouvem, mas não escutam. Por quê? Nós olhamos, ouvimos, segundo a nossa interpretação. Os nossos olhos, a nossa forma de compreender as coisas. E se o que o Emmanuel nos fala, para a gente tentar aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Ou seja, que a gente consiga enxergar ou perceber, ver na mente da pessoa que o problema é dela, é do desequilíbrio dela, a condição dela, talvez. Então, partir para o lado dela e não e deixar de olhar só o nosso lado. Se nós estamos bem, perfeito. É isso que nós temos que entender, não deixar a outras pessoas nos desequilibrarem. De tempo em Sim, tempo, se mudam os termos. Hoje, todo mundo só fala de empatia, 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 empatia. O que é isso? É isso. Certo? Então, a gente colocar na posição do outro. Certo? Então, percebemos as circunstâncias, olharmos o que está acontecendo em volta e não nos deixarmos influir. Esse que é uma condição que é inerente a nós, que nós temos que nos esforçarmos para conseguir isso. sim. Então, cada um vai tentar de sua forma. Quem está aí a falar? Não, só para complementar, e aí a gente ficou, na hora que a gente desceu para ajudar a acudir, a primeira coisa foi que todo mundo olhou para ver se tinha alguma criança, né? E não tinha ninguém. Então, assim, talvez faltou olhar isso, que, tipo, foi um acidente, né? Mas que bateu o carro levemente, mas não teve ninguém que saiu prejudicado, foi só um bem material, né? E talvez faltou olhar isso, né? Que as crianças não Sim, estavam ali naquele momento. sim. Então, realmente, a gente às vezes está tão preso às coisas materiais que esquece o essencial. Sim. Não, como tudo, não somente às vezes a gente dá atenção para uma ala, para uma faceta, ou não dá para outra. Por exemplo, nesse seu caso, você contou, eram bens materiais, mas de repente pode ser alguém no trabalho, alguém na empresa, alguém andando, alguém na família, que chega totalmente exasperado, tudo é dela, você vai se desequilibrar também. Você vai deixar fazer com que essa condição se transforme e se amplie. É isso que nós temos que ver e entender. Aquilo que foi dito para nós, que nós temos que entender que o equilíbrio nosso, nós temos que mantê-lo e não deixar nos desequilibrarmos por causa de pessoas desequilibradas. Não entrar no mesmo desequilíbrio da outra pessoa. Isso é um treino, às vezes, não somente de uma vida, mas de várias vidas. Então, nem sempre a gente consegue tudo ao mesmo tempo, num momento só. Mas tem que começar. Se não começarmos, não vamos conseguir.
Alguns vão atrás, como o Pedro falou, de meditação, outros através de atividade física, outros através de outros tipos de busca, não importa, mas cada um tem que ver qual que é o melhor caminho seu e buscar o equilíbrio. O que importa é, cada vez mais, quanto mais estivermos nos ligando a Deus, quanto mais estivermos ajudando a servir o próximo, fazer a caridade, isso tudo vai nos mostrando, vai nos dando uma condição cada vez mais íntima dentro de nós, de confiança, de serenidade, de alegria, de compreensão. Isso faz que aos poucos a gente vá se mudando. Não do dia para a noite, mas aos poucos a gente vai, degrau a degrau, vai tendo essa modificação. Tá bom? Vamos seguir então, Karina? Bora! Vocês já estão dando um spoiler aí da aula. A gente vai falar um pouquinho disso que vocês acabaram de citar, hein? Vamos lá, então? Eu vou fechar minha câmera para reduzir ficar menos pesado, né? Pessoal, a gente tiveram dentro do questionário duas questões, se é questionário, né? Olha, eu sendo redundante aqui agora. Temos duas questões aí com as quais vocês ficaram um pouquinho com dúvida e nós trouxemos mais para esclarecer, tá? Essa questão aqui, foi a questão 5, que a gente fala no plano espiritual. Olha o carro de polícia passando aqui. E nós achamos por bem passar para vocês a indicação de onde ter a explicação, tá? Dessas questões que são as questões erradas, né? As questões que tiveram mais índice aí de seleção. Então, ao invés de nós explicarmos as questões corretas, nós trouxemos o índice para vocês consultarem lá no Livro dos Espíritos as questões erradas e por que elas estão erradas, tá? No plano espiritual. Então, a questão A, os parentes e amigos poderão caminhar juntos na espiritualidade, refere-se à questão 290 do Livro dos Espíritos, tá bom? A questão C, os bons vão por vontade, vão por toda parte para influenciar os maus, essa questão é a 279 do Livro dos Espíritos. E a questão D, os espíritos na mesma categoria se reúnem por acho que uma e mais... Uma espécie de afinidade. Formando grupos ou famílias. Está na questão 278 do Livro dos Espíritos. Por que eu e o Lert a gente trouxe nesse formato, tá? Porque a aula ficaria muito extensa. Então, nós pedimos para que vocês leiam estas perguntas no Livro dos Espíritos e, se ainda ficarem com dúvidas, vocês acionam a gente. Fechado? Combinado? Quer acrescentar mais alguma coisa, Lert? Oi, Karine, é a Thaís, rapidinho. Diga, eu errei, então, eu não sei se foi a mesma situação dos demais. Eu errei, mas porque na correção que eu vi que era alternativa incorreta. Eu li como correta. Eu não sei se os demais também tiveram essa confusão. A palavra, sabe? De vez de ler... Eu também fiz a mesma confusão. Agora eu estou vendo, são as incorretas, não as corretas, né? Isso, era para anotar aquelas que estão eu erradas. não prestei atenção também, é a mesma coisa que a Thaís. Foi desatenção, tipo, totalmente, gente, agora que eu estou vendo. Mas deem uma lidinha lá mesmo, de qualquer forma, tá bom? Para esclarecer e se caso se o entendimento foi normal, né? Se realmente foi só isso mesmo ou não. Tá? Porque a ideia é que vocês aprendam conteúdo, tá bom, gente? Sim, fechado? Sim. Estamos aqui. A questão 6, nós trouxemos aqui por que o verdadeiro está errado, tá?
a gente fala aqui, a pureza do coração é separável da simplicidade e da humildade. Ela é inseparável, isso está lá no Evangelho, tá bom? Ela é indissolúvel, tá? Então, por isso que nós trouxemos aqui. A simplicidade e a humildade andam juntinhas, tá? Que nem nós que precisamos dos pés e das pernas para nos locomovermos, a humildade, ela anda ali, ó, agarradinha com a pureza, tá? Não conseguimos ter uma sem a outra, ok? A gente até brifou aqui o inseparável e o indissolúvel para que fique mais claro para vocês. Essa pergunta também foi uma pegadinha, tá? Para vocês poderem dar uma olhadinha. E a gente concluiu aqui, que é o que está no Evangelho. Então, a pureza do coração é inseparável / indissolúvel da simplicidade e da humildade, exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como a humildade, né? Por isso que Jesus sempre fala, vinde a mim as criancinhas. Por que ele fala isso? A gente vai entender um pouquinho mais na aula de hoje, o porquê que ele diz isso. Aqui na própria questão já está falando, né? Porque quando a gente fala de infância, a gente fala de simplicidade, a gente fala de candura. Então, Deus traz essa referência, né, junto a Jesus, com relação a vinde a mim as criancinhas, a tentar mostrar que a pureza de quando estamos ainda infantis, ainda existe uma essência pura, por mais que sejamos espíritos milenares, mas tem uma justificativa para isso também. Fechado? Então, aí foi uma pegadinha que nós fizemos desse verdadeiro falso, e aí nós trouxemos para vocês também esse esclarecimento. Mais uma vez. E entre a simplicidade e a humildade, é só lembrar de Francisco de Assis, né? É verdade. Sim. Tem ele, tem tantos outros, né, Laerte? Tem ele, sim. Tem a Madre Teresa, tem Gandhi, nossa, tem tanta gente, né? Tem o Chico. Então, assim, são tantas as pessoas que a gente pode elencar aqui, mas é mais para que vocês, quando vocês forem fazer o questionário, deem uma lidinha, tentem entender o contexto. Sempre quando vocês forem ler o questionário, a gente sempre coloca ali a referência de onde vocês devem buscar as informações, né? Então, deem uma lidinha no conteúdo lá do livro, do Evangelho, ou do Livro dos Espíritos, ou qualquer outro que a gente indique ao longo da aula, deem uma lidinha para vocês irem absorvendo, porque é assim que vai funcionar, tá? Ao longo dos próximos anos. Quando vocês estiverem lá no Aprendizes, vocês vão ter que interpretar a Bíblia. Então, é bastante interessante que vocês já comecem a criar essa ferramenta de tem o questionário, deixa eu ir lá consultar os livros de referência que foram indicados no questionário. Poxa, eu não achei nos livros de referência que foram indicados? Espera aí, deixa eu ver a literatura espírita, alguns outros livros de Kardec, os livros de Divaldo, de Chico, e hoje a gente tem a facilidade de procurar pela internet, né, de ver os PDFs na internet, então a gente não precisa estar com os livros de forma física, né? Então fica mais fácil. Então leiam sempre, tenham sempre na mente de vocês que vocês precisam buscar a fonte, tá? E se ficou com dúvida, leia a fonte. Está com dúvida ainda? Tenta ler uma outra fonte. E aí espera um pouquinho, absorve, lê novamente, porque com a gente funciona desse jeito também comigo e com o Laerte, né? A gente também trabalha nesse formato. Se a gente vai ler uma pergunta e nós não conseguimos assimilar o conteúdo, o contexto dela, a gente vai buscar procurar em outros livros da literatura espírita para que a gente consiga absorver um pouco mais de conhecimento para poder ter um embasamento para responder.
Então, a ideia do questionário, que a gente sempre fala para vocês, é que vocês criem esse hábito de lerem as perguntas e buscarem a fonte indicativa que nós apresentamos no questionário e outras fontes que nós já falamos para vocês, que é toda a literatura aí de Kardec, de Chico, de Divaldo, de Humberto de Campos, enfim, tá bom? Então, porque vocês precisam ir criando esses hábitos, porque ao longo dos anos aí vocês vão ter que utilizar muito desse hábito, tá bom? Né, Laerte? Senão não vai dar conta de responder. Mesmo porque também, quando vocês olham em diversas fontes, porque, assim, é que a gente sempre comenta, os temas que são abordados não são temas matemáticos que A mais B é tudo definido. Então, às vezes, você pode ver por diversas óticas, e cada autor, naquele momento, está abordando uma ótica, e você pode usar ele em outras óticas também. Exatamente. Vamos lá. Então, a gente trouxe aqui o nosso coleguinha, e ele está lá frenético já para poder aprender, e a gente vai falar o que na aula de hoje? Nós traremos um pouquinho aí do que fala a literatura espírita, por isso que eu coloquei o café com o espiritismo, tá? Nós falaremos um pouquinho dessa passagem de Jesus, eu sou a videira e vós os ramos, né? A gente vai entender um pouquinho qual é o significado da purificação, que é o que a gente acabou de falar, o que é a pureza, o que é essa candura, o que é essa humildade, né? Falaremos um pouquinho do escândalo, então, dessa compreensão, o que Jesus quis dizer com essa passagem do escândalo, né? Quando ele fala que é uma passagem bem forte no Evangelho, o que ele quis dizer com relação ao escândalo? Então, a gente vai compreender o que é esse escândalo, a gente vai entender qual é a necessidade de termos o escândalo dentro das nossas vidas e dentro da nossa trajetória reencarnatória. Fechado? Então, hoje o contexto aí da nossa aula serão esses pontos, tá bom? Então, a gente vai começar aqui com o Evangelho. Eu trouxe um pouquinho para a gente poder relembrar esse ponto, porque quando a gente abre o Evangelho, a gente acha que a disposição dos assuntos, né, da forma que ele foi escrito, essa disposição dos assuntos, essa sequência, que ela é aleatória. Quando, na realidade, o capítulo 1, que segue do 2, e assim vai, tem toda uma divisão dentro do Evangelho que ela foi pensada e elaborada pelo Kardec e pelos espíritos e o Espírito de Verdade, para que a gente conseguisse vislumbrar um roteiro, né? E para que a gente seguisse como se fosse uma história, né? E essa história nós traríamos para a nossa vivência. Então, quando fala do orgulho, logo na sequência ele está falando do egoísmo, né? Quando ele fala do amor, logo na sequência ele está falando da caridade. Então, tudo foi muito bem pensado. Não sei se já falaram isso para vocês, aí é um spoilerzinho, né? De como que o Evangelho foi escrito. Então, até para Kardec, quando colocou a ordem dos capítulos, também foi dito pelos espíritos, pelo Espírito de Verdade, tá? E aí, nessa sequência, a gente fala, né, que a gente trouxe lá na outra aula os bem-aventurados pobres de espírito, e aí vem agora, logo depois, os puros de coração. E aí, eu trouxe aqui, por quê? Que é o que a gente estava falando com relação à pergunta, é o que estava na pergunta. Por que ele traz, né, essa sequência de pobres de espírito e depois os puros de coração? Ah lá, porque são inseparáveis. A pureza da humildade, ela é inseparável. Então, elas precisam andar juntas.
para que a gente consiga criar um contexto para que a gente entenda como que funciona. Porque se se ele fala apenas de um tema, nós ficamos sem um braço, então a gente fica com 50% do entendimento. Então, quando você pensa de forma sequencial e quando você elabora os assuntos para que todos os braços do tema sejam atingidos, a gente consegue ter um conhecimento e um entendimento mais amplo, que era o objetivo da escrita de toda a codificação, para que a gente evoluísse, para que a gente buscasse o aprendizado, tá bom? Então, aí é só mais uma curiosidade aí com relação ao evangelho que eu trouxe, tá? E aí a gente vai começar falando dessa nossa passagem de Jesus. Eu sou a videira e vós os ramos. Então, eu trouxe aqui algumas cenas, as quais a gente, no nosso dia a dia, a gente se bate de frente, né? Ou pela internet, ou de forma física, né? Ou por fotos. E aí eu trouxe aqui essa beleza esplendorosa da nossa natureza, mais aqui um pouquinho do nosso Pantanal, e a nossa lindeza da nossa arara azul, né? Tudo isso, quem nos doou? A gente começa a pensar, né? Poxa, Karina, você trouxe aí, né, essa passagem de Jesus, eu sou a videira e vós os ramos, e trouxe essas imagens, né? E aí a gente faz uma conexão. Quando Jesus falou que ele era a videira e nós os ramos, o que ele quis dizer com isso, né? Ele traz esse rompante para que a gente bata de frente no nosso pensamento e fale, poxa, por que eu sou o ramo, né? Ou por que eu sou a folha seca? Como eu trouxe nessas imagens, Jesus ele nos dá, né, junto com Deus, todas as ferramentas através do amor. Então, ele traz a expansão que nós temos, a riqueza que nós temos dos nossos biomas, em termos de água, em termos de fauna, em termos de flora. Ele traz todo o suprimento necessário para que a gente consiga viver em harmonia e conviver uns com os outros, com simplicidade, nada com exageros, né? E aí Deus nos dá esse planeta. E ele, quando ele nos dá esse planeta, né, para que a gente nele evolua, ele traz toda a sua amorosidade, ele traz toda a sua essência de humildade, ele traz toda a sua essência de pureza e de onisciência e onipresença, e a magnitude que faz com que a gente possa vislumbrar toda essa beleza. E aí, o que acontece, né? O que ele fala na passagem? Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não podeis produzir nada. Isso está em João 15, versículo 5. Quando ele quer dizer isso, ele está falando assim, eu estou trazendo para vocês, meus filhos, toda a grandeza do meu amor. E se você não estiver apto moralmente, espiritualmente e intelectualmente falando, e se você não estiver de acordo com a minha lei, com certeza você irá perecer. Então ele fala, quem permanece em mim e eu nele,
esse produz muito fruto, porque sem mim podeis produzir nada. Então, se eu não acredito no amor de Deus, se eu não estou com Ele de forma individual e de maneira simples e amorosa, que é o que ele nos mostra através dessa beleza que é uma natureza, da beleza que ele nos traz através dos alimentos, através dos animais, através do nosso oxigênio. Se eu não acredito que exista algo superior a mim, qual é o sentido de tudo isso? O que eu, como indivíduo e como criatura, vou produzir? Porque para que tudo isso, por isso que Jesus fala que ele é a videira, para que tudo isso fosse feito, para que o nosso ecossistema entrasse nessa harmonia, foi feito todo um trabalho de transformação, né, e de construção do planeta, para que a cada ano, a cada século, nós tivéssemos o material necessário para a nossa evolução. E esse material que Jesus nos trouxe, essas ferramentas, foram ferramentas de amor. E aí, o que a gente faz com todo esse suprimento que Jesus nos trouxe, né? Com toda essa harmonia dentro de um ecossistema planetário e universal, aí a gente reencarna, né? E aí o que começa a acontecer? A gente entope os animais de plástico, de detritos, a gente entope os nossos rios, os nossos lagos, as nossas cachoeiras. A gente bota fogo no nosso bioma. A gente põe fogo nos nossos animais, em detrimento de lutas incoerentes pelo poder, por esse poder que é um poder totalmente ilusório. E aí Cristo diz: sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Quando a gente está falando disso, eu trouxe essas imagens para a gente parar e pensar. O que nós, como criaturas, estamos fazendo com o nosso planeta? Deus nos traz a beleza. Deus nos deixou a simplicidade, que é o amor que Ele sente por nós. E nós, com as nossas condições limitantes, transformamos as leis de Deus em interesses pessoais. E aí ele continua. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Então, quando ele fala, eu sou a videira e vós os ramos, se você não estiver em concordância com seguir comigo, com sentir a mim, com estar comigo em qualquer circunstância de suas vidas, nada fará sentido. Tudo que for
apenas material e de interesse de nós, criaturas, ou de nós como sociedade, não seguirá em frente. Terá um período curto, né, de aceitação e de envolvimento da sociedade. Pode durar 10 anos, 20 anos, que nem quando a gente fala das leis humanas, né? Que as leis humanas são falhas. Então, todas essas regras e interpretações que nós criamos, elas não são infinitas, elas são finitas e limitadas. E aí ele traz essa informação, ele complementa. Por que que ele fala? Que ele é o fruto, ele é a árvore, né? Ele é o fruto, não, nós somos o fruto. Ele é a árvore, ele é o que traz toda a nossa base, toda a nossa essência, para que nós, ele traz uma base produtiva, ele traz uma base igualitária para todos. E nós, em detrimento de nossos interesses pessoais e, às vezes, coletivos dentro de sociedades pequenas, criamos toda essa trajetória de guerras, de desrespeito com o nosso ambiente, com o nosso meio ambiente, com os nossos biomas, de intolerância uns com os outros. E aí ele continua. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. E aí, quando ele diz isso, ele sabe que nós vamos errar, ele sabe que nós, muitas vezes, bateremos com as nossas insistências, né? Que a gente fala que é atividade de repetição, né? A humanidade, nós temos um problema de repetir, espelhar o que sociedades fazem umas com as outras, e a gente automaticamente traz essa repetição de erros. E essa repetição, ela vem em várias reencarnações nossas, em várias. E aí ele já é bem claro. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quem que é essa árvore? É Deus. É Jesus. Quando ele fala das varas verdes, é que ainda nós estamos prematuros. Que ainda nós estamos em aprendizado. E que para que a gente consiga um êxito, nós precisamos sentir a Deus. E aí a gente acaba entrando nesses desenganos, nesse sistema de egoísmo, que acabamos fadados ao fracasso por puro ego. Porque se a gente bate de frente com as leis de Deus, como muitos, quando Jesus estava em Israel, peregrinando com os seus discípulos, né? E os senadores e deputados da época, os senhores donos de um poder fictício, toda hora o questionavam a Jesus, falando assim:
que Messias, quem és tu? Quem pensas que és tu para poder achar que tem um amor suficiente para dar para uma sociedade, né? E aí Jesus fala para um dos senadores lá, que entra num estabelecimento e onde ele está, uma coisa simples, que foi lá conversar com Jesus, e ele fala assim, você nem lava as suas mãos para poder, né, começar a se alimentar. Se você não faz essa pequena atitude de se limpar para que você tenha respeito com esse alimento, como que você terá respeito com o seu povo? Como que você vai ter essa, como vocês disseram no começo da aula, essa empatia, esse comprometimento, que é esse dever que o cargo lhe dá como um representante do povo? E aí Jesus fala para eles, vocês, né, não com essas palavras, mas em parábolas, mas vocês distorcem os ensinamentos do meu Pai em prol de interesses pessoais. E automaticamente, como a gente sempre fala, é a lei da ação e reação, tudo que nós plantamos, uma hora nós vamos colher. Se não será nessa, será nas próximas. E aí a gente para pensar, lá naquela primeira foto, daquela natureza frondosa, por que nós exercemos todo o contrário, né? Por que parece que Jesus, ele trouxe todos esses ensinamentos de Deus em completa harmonia, né? Então ele tá descendo o rio, né? Nadando de braçada, como a gente diz, e nós estamos fazendo o quê? A gente não consegue nem entrar no rio. E quando a gente entra no sentido contrário. Querendo nadar, querendo subir uma correnteza. E ele segue. A infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de expressão nobre da existência pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva, do perdão e da bondade. Por que a gente não pode ser assim? Sempre. Que nem essa foto. Por quê? Em qualquer circunstância de nossas vidas, com os nossos desafetos e com os nossos afetos. Por que não podemos nos preocupar uns com os outros, tanto seres humanos quanto animais, né? Quanto a fauna, né? A flora, os nossos rios, a nossa água, o nosso ar. Vocês se recordam quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros? Eu não sei se vocês chegaram a reparar como o céu começou a ficar límpido, como o céu ficou mais azul. Quando você olhava no horizonte, você conseguia ver o horizonte assim a muitos quilômetros. E quando nós estamos num dia a dia comum, né, nos confrontando uns com os outros, e utilizando
de veículos e de gasolina e de diesel e de combustíveis, e as indústrias trabalhando, produzindo, no nosso dia a dia, nessa correria, a gente faz o quê? A gente cria a muleta. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu preciso deixar para o governo fazer isso, é responsabilidade do governo. Ah, porque se eu deixar de fazer, eu vou deixar de ganhar, logo eu vou deixar de ter bens. Então, a gente começa a criar essas muletas. E a gente cria as muletas para deixar de sermos gentis, para deixar de sermos amorosos. E amorosos com tudo e com todos. Gentis com tudo e com todos. Porque Jesus é a base. Deus é a nossa essência, é o nosso princípio. E aí, ele segue falando assim: Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Adianta a gente correr? Não adianta a gente querer bater de frente com os nossos determinismos, os nossos valores pequenos, se nós sabemos aonde está a solução. E aí nós batemos de frente com o nosso dia a dia e muitas vezes nos dizemos que a culpa não é nossa. A gente fala muito lá no GEMB, né, nos nossos grupos, que estamos aonde estamos porque merecemos estar. E a gente precisa começar a entender que a reclamação, quando ela se torna uma coisa, algo contundente, né, ela fica generalizada. A gente acaba generalizando e a gente acaba adoecendo o ambiente em que nós vivemos. E aí, quando a gente traz essa passagem de Jesus, quando ele diz que ele é a fonte, ele é a fonte. Imaginemos uma árvore, quando nós colocamos a semente para que ela germine, né? Então, nós plantamos árvores, frutos, e existe aquela base, a terra, onde tem ali todo tipo de inseto para poder começar a comer a terra, que absorve a água, né? Os germes, e aí vai germinando. Tudo isso é a base, é Jesus. Então, ele nos traz toda a estrutura, e uma estrutura de amor, e nós fazemos o que fazemos. Então, é algo para a gente pensar em que lugar de positivismo, em que lugar de acrescentar ao próximo, como eu posso contribuir para que o planeta em que eu estou fique melhor. Por isso que ele fecha. Jesus é o bem e o amor, o princípio.
E aí no Evangelho, né, em Marcos, fala o seguinte: deixai que venham a mim as criancinhas, que é o que a gente estava conversando, né? Porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Quando ele fala dessa semelhança, o que ele quer dizer, né, com essa semelhança? Ele está dizendo que para que a gente consiga passar por esse momento, né, que nós estamos de transformação, para que a gente consiga entrar nesse cenário de mundo de regeneração, nós precisamos ter uma semelhança de moralidade. Nós precisamos ter uma semelhança de desenvolvimento intelectual e espiritual. Para que a gente consiga conquistar, galgar novos voos, nós não podemos ter uma inteligência absurda, um conhecimento vasto, se moralmente falando, ainda somos pequenos. E quando ele traz a figura da criança, quando a gente imagina, né, logo que a gente fala de criança, a gente imagina aquelas coisas lindas que nós temos no nosso planeta, automaticamente já nos abre um sorriso, porque criança, né, o estado de estarmos criança é amor, né, é candura, é inocência. Automaticamente, por isso que Jesus fala disso, automaticamente nós já nos remetemos à pureza. Somos espíritos já vividos, mas nós estamos criança. E até os 7 anos a gente ainda tem o desenvolvimento, a gente ainda tem poucos déjà vus. O nosso perispírito ele ainda está adormecido, a gente não consegue ainda concatenar muitas memórias, né? Acima dos 7 anos, que aí a gente começa a já ter alguns déjà vus, algumas memórias pregressas, né? Porque a gente já vem de todo aquele histórico reencarnatório, de várias reencarnações que nós temos. Então, até os 7 anos, quando a gente ainda fisicamente, o nosso organismo ainda está se assimilando, está se azeitando, está se desenvolvendo, né? Tanto o nosso organismo físico quanto o nosso organismo mental, ainda a parte do nosso magnetismo, ela não fica tão aflorada, né? Nós ainda conseguimos deter essa vivência que nós temos de outras reencarnações e nós conseguimos focar o nosso perispírito, né, que ele está infantil, nesse estado ainda ele está se lapidando para que o nosso organismo evolua, nós ainda conseguimos mentalmente estarmos nesse estado de pureza. Isso faz parte da lei divina. Então, Deus, quando a gente nasce, ele dá um tempo para a gente se adaptar. Olha isso. Vocês já pararam para pensar? Ele dá um tempo para a gente, como espíritos que estamos, né? Que nós
somos espíritos adultos, aí a gente tem que, nós temos que lá na espiritualidade virarmos, né, embriões, para nós podermos vir. Isso tudo é energia, é fluido vital, e aí tudo isso afeta-nos como o pensamento. Tudo isso afeta o nosso perispírito. Então, quando nós nascemos, nós temos esse tempo para que nós nos adaptemos. E automaticamente Jesus nos dá essa dádiva de sentirmos essa pureza do estado infantil. Para que a gente possa nos entendermos e, de repente, termos, quando a gente tem esses pensamentos, né, de forma mais pura, mais genuína, para que a gente conviva com esse tipo de experiência, né, porque isso tudo fica registrado no nosso perispírito, para que depois, quando estivermos na fase de uma criança um pouco maior, na adolescência, nós possamos trazer essa experiência de inocência e de pureza para o nosso dia a dia. Porque a pureza é a humildade, é o amor. Para que a gente reflita, né, em algumas situações, porque nós passamos por essa experiência, então nós temos ela registrada dentro do nosso perispírito e principalmente na nossa consciência, que a gente sempre fala isso para vocês, nós já nascemos com as leis de Deus na nossa consciência. Então, ele traz toda encarnação, ele nos traz essa lembrança. Para que a gente consiga evoluir através do amor. E aí a gente remete lá. Eu sou a videira e vós o ramo, e vós os ramos, ou as folhas, ou os galhos. A gente precisa começar a pensar, né, em toda essa estrutura, esse organograma da vida. Porque é um organograma. E aí, no Consolador, ele diz o seguinte: a gente vai entrar agora nesse entendimento da pureza. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Ele traz essa questão, e aí a gente... Por isso que eu estou trazendo toda essa história do amplo para vocês, para a gente começar a ter uma visualização mais ampla de como que foi orquestrada, né, toda essa construção universal. E aí ele fala isso no Consolador, né? Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Como que Deus pensou, né? Qual que foi a estratégia que ele criou para que a pureza, o sentido da pureza, o conceito da pureza estivesse implícito dentro de nós, né? Adormecido, né? Porque a pureza que eu falo é aquela pureza, é a pureza que Jesus, né, nos deixou, que é a pureza genuína, que é a pureza que nos traz a humildade, que nos traz o amor na sua ampla visão, na visão de Jesus, né? E que isso, nós nascemos com isso, a gente já vem, está no nosso princípio vital, está no nosso princípio inteligente, mas a gente vai desenvolvendo ao longo dos séculos e dos anos. E aí, como que ele traz essa informação para dentro de nós em diversos mundos, né? E em diversas sociedades, e para que atinja a tudo e a todos, né? A todas as criaturas.
ele fala o seguinte: a purificação na terra ainda é qual o lírio alvo, nascendo do lodo nas amarguras nascendo no lodo das amarguras e das paixões. Então, o que ele fala? A pureza está enraizada em qualquer ambiente, seja ele inóspito ou não. Ela está dentro de nós. Basta desenvolvermos. Que é o que ele diz. A purificação na terra ainda é qual lírio alvo, nascendo do lodo das amarguras e das paixões, que somos nós. Então, nós já estamos com ela. Nós precisamos aprender a retirar as nossas paixões, os nossos vícios de lado e aflorar. E aí ele segue. Todos os espíritos... Boa noite. Eita, a Cília deu sinal aqui sozinha. Olha a loucura. Até a Cília está querendo participar da aula. Todos os espíritos encarnados devem considerar que se encontram no planeta como em poderoso cadinho, que é aquele vaso, né? Eles falam cadinho, que é aquele vaso que tem como se fosse um vaso de cera da época, uns eram de madeira, e no meio dele tem um outro vaso pequeno, um miolo assim. E aí ele fala, por quê? Porque o que acontece? Ele é pequeno, né? Ele é um negócio redondo assim, pequeno, e aí por isso que ele traz essa informação. Como poderoso vaso de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável. Tem algum áudio aberto aí? Ver se eu consigo fechar. Tá ventando? Tem alguém na rua. Como poderoso cadinho de acrisolamento e regeneração, sendo indispensável cultivar a flor da iluminação íntima. Então, eu estou aprisionado dentro dos meus determinismos, dos meus valores, e eu preciso florescer. E aí ele continua. Na angústia da vida humana, no círculo da família ou da comunidade social, através da maior severidade para consigo mesmo e da maior tolerância com os outros, fazendo cada qual da sua existência um apostolado de educação onde o maior beneficiado seja o seu próprio espírito. Não adianta ficarmos dentro do vaso, excluídos do todo, achando que se nós utilizarmos dessa atitude, nós estaremos isentos de cobranças futuras, que nós estamos errados. Ou que, convivendo apenas com aquelas pessoas com as quais eu tenho um domínio de sentimentos, eu tenho um domínio de um todo que é ilusório, quando eu chegar do outro lado, eu não serei cobrado. Então, para que a gente entenda essa purificação que está dentro de nós precisamos nos abrir para o todo. E essa abertura, ela tem que ser algo natural e orgânico. Porque aí é fácil a gente falar que o nosso parente é folgado, né? Que o nosso vizinho é maldoso, que a culpa é do governo, que nós estamos em guerra porque somos ignorantes.
todas essas pernas, né? Todas essas muletas que a gente cria são de nossa responsabilidade. Porque Jesus não nos dá, que é o que eu estou falando desde o começo da aula, a ferramenta. Ele não traz a ferramenta e uma ferramenta poderosa. Perguntas? Posso seguir? Ou Por alguém quer enquanto não falar tem nada, alguma não. coisa? Por enquanto não tem nenhuma pergunta. Vamos lá. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas aí, ai do homem, por quem o escândalo venha. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 29. A gente vai falar um pouquinho do que o Evangelho fala sobre escândalos, do que Jesus deixou, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vou ler de novo. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Ficou claro? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E aí eu quero que vocês me digam aí, dentro desse contexto aqui, o que é o escândalo? Podem abrir os áudios aí. Dentro desse contexto, o que Jesus quis dizer com essa passagem? O que vocês acham que Jesus quis dizer referente ao escândalo? Abram um áudio aí. Podem falar também, não sei, tá? Só quero saber se vocês estão aí. Tá todo mundo tímido hoje? A Regina falou que não sabe. Escândalo é a prática do mal? Não entendi, Thaís. Fala de novo. O escândalo seria a prática do mal? Deixa aí no ar, certo? Eu já vou lhe responder. A Lauren levantou a mão. Estão me escutando? Agora Estamos. sim. Eu creio que quando fala assim, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venha, mas eu creio que seja assim, né? São coisas que a gente observa no andamento do mundo que está errado, né? As coisas que estão encobertas, que vêm à tona, né? Então eu creio que seja isso, tanto num contexto grande, como a gente, por exemplo, vê no cenário político, como em coisas menores. Na minha ignorância, eu penso assim. Tá bom, obrigada. Quem mais? Várias pessoas estão dizendo que não sabem. Então, vamos lá, gente. Isso está no Evangelho, tá bom? Escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. Essa palavra estava muito em voga há um tempo atrás, né? Não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. É a nossa intenção. Esse escândalo, ele continua com a explicação. O que a lei divina condena é a intenção do outro de tirar a oportunidade de fazer o trabalho evolutivo de outrem. Se eu estou cerceando o outro de evoluir, automaticamente eu estou
mexendo com o livre-arbítrio dessa pessoa. Automaticamente, eu estou plantando algo ruim. Então, quando ele fala do escândalo, é a nossa intenção que ela pode ser positiva, nesse caso aqui é a negativa, ela pode ser positiva, que ela pode vir para o bem, aí deixa de ser escândalo, não é escândalo, né? E é o escândalo, que é o que Jesus diz, né, que nos deixa no Evangelho, é a questão da nossa intenção negativa para outrem. O nosso pensamento de vaidade, o nosso pensamento de orgulho, o nosso pensamento de egoísmo, e é isso que ele quer dizer. E aí ele traz, quando automaticamente eu tomo uma atitude ou eu emito um pensamento que faz com que esse indivíduo ou criatura, ou uma atitude com esse indivíduo ou criatura que traga para essa outra pessoa a negatividade, que traga para essa outra pessoa o impacto dela não evoluir como ela deveria, automaticamente eu serei punido por isso. E aí ele continua. Eu trago esse embaraço, que é criado pela inveja, pelos ciúmes, em parceria com os nossos pensamentos e com os irmãos que nos obsidiam. Vocês já perceberam como tudo está interligado? Então, quando nós acordamos, respiramos, abrimos os nossos olhos, nós já precisamos estar vigilantes com a nossa rotina, com os nossos pensamentos e com as nossas intenções. É mais aí um ponto para a gente acrescentar nos estudos desse ano. Porque nós seremos cobrados por isso. Um dos grandes esforços do mestre foi afastar o medo do coração da humanidade. Porque quando ele veio, ele falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E a gente não entendia o que ele estava querendo dizer com isso. E quando, e nós com a nossa limitação, né, de compreensão das coisas, automaticamente nós somos, até hoje, né, reativos àquilo que é desconhecido. E ficamos com medo. E a gente não pode deixar que o medo nos trave na vida. Medo é bom ter, claro que em menor proporção, para que a gente tenha o cuidado de exercer determinadas funções, para que a gente tenha o cuidado e a atenção de tomar algumas atitudes, mas o medo não pode travar o nosso desenvolvimento, não pode nos causar o embaraço de sermos inferiores. Então, a gente precisa fazer o quê? Ter a fé. A fé que não é uma fé palpável. A fé, ela é sentida.
E aí, quando a gente traz esse tema, do escândalo, né, dessa intenção negativa, e na época Jesus falava para os discípulos que era para acreditar no Pai, que era para viver com Ele e segui-lo como ele seguia o Pai, automaticamente nós batíamos de frente, né, com as nossas convicções. Aquelas convicções que nós trazemos de encarnações anteriores. Aquelas convicções que nós trazemos de vivências e de verdades que nós acreditamos que são verdades, verdades puras. E aí ele continua falando do medo. Quem está com medo paralisa. O verdadeiro antídoto que se contrapõe ao amor, o que se contrapõe ao medo, é o amor. Então, se eu começo a parar para pensar, né, a fazer assim, uma equação simplista aqui, eu estou com medo, eu preciso fazer o quê? Eu vou paralisar e esperar cair do céu? Não. Eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar ferramentas para que eu dissolva esse medo, né? E eu siga em frente. Porque eu não posso ficar parado. E aí me vem a imagem de Jesus. Tem deixa eu ver se dá tempo de contar. Acho que dá. Tem um livro do Chico que chama Contos desta e de Outra Vida, né? E tem um capítulo lá que chama Exame de Virtude. E esse capítulo, o que ele fala, né? Nesse capítulo, é um livro muito gostoso de ler, assim, na hora que vocês tiverem oportunidade, leiam. São breves histórias. É igual o Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva, ou a Caminho da Luz. Ele fala o seguinte, né? O mentor, que é Jesus, fala para o seu discípulo para que ele vá para um vilarejo, para uma cidade vizinha, eles estão em Israel, e para que ele vá para uma cidade vizinha para poder acudir as pessoas daquela sociedade, para que ele traga um melhor ânimo dentro daquela sociedade e para que eles possam viver de forma melhor, né? Então, para que ele vá até lá e leve o esclarecimento, leve a doçura, leve o entendimento, leve a caridade, a compreensão, a benevolência, né? E aí, depois de 10 anos, ele volta, né? Jesus chama ele porque ele está havendo alguns burburinhos, né? E antes que as coisas, que o cenário mudasse, ficasse extremista, né? E as coisas ficassem violentas, Jesus pede para trazê-lo de volta. E aí ele já chega, né? Falando para o mentor, ele fala para o mentor assim, ele chega bastante franzino, porque em detrimento dos jejuns, que ele jejuava muito, e vestido de branco, mas bastante debilitado, e aí ele já chega falando, Jesus, ele não fala Jesus, ele fala mentor, né? Ele fala assim, ele fala meu mestre. Fala, meu mestre, eu estive na cidade e todos lá me conhecem.
Aí o mestre fala, bacana, legal, e o que você fez, né? E aí ele fala, meu mestre, eu tratei todos bem e muitas vezes eu vivi eles falam no mutismo, né? Isolado, eu vivi isolado, comendo, me alimentando de ervas, fazendo jejuns, ficando em silêncio e isolado, vestido de branco, sempre. E aí, toda vez que ele falava essas coisas, Jesus falava, bacana, mas o que você precisa fazer com relação à sua alimentação? Você deve se alimentar de forma correta, para que você tenha uma vitalidade na sua vida, para que nada de exageros, mas o correto para o organismo é que você alimente de forma adequada, para que você consiga se doar, né? Fazer o seu trabalho. A vestimenta de branco, o que lhe adianta se quando você vai auxiliar aos outros e essa vestimenta se sujar, qual o problema de você lavá-la novamente, né? A ideia é que você ajudando as pessoas, você contribuindo para o trabalho, que a sua roupa se suje, né? E que você experiencie isso para que você consiga conquistar um desenvolvimento, né? No sentido de moralmente falando, né? Então, você precisa viver com várias pessoas, tendo várias experiências, para que você consiga evoluir e tornar o seu organismo, a sua vestimenta mais robusta, né? O teu organismo, o teu pensamento mais robusto, para que você possa evoluir. E aí eles dão a metáfora da roupa, né? E aí fala, o que adianta você ficar em silêncio por longos dias e muitas horas, se a ideia o convite que eu lhe fiz, né, a missão que eu lhe dei é para que você tudo bem você ficar em silêncio, porque harmoniza o teu corpo e o teu organismo, ele fala, né, e o teu pensamento, mas a ideia é que você não fique o tempo todo dessa forma, porque você precisa estar em contato com essa sociedade que estava doente e que você levasse para essa sociedade a harmonia e o equilíbrio. E aí, no final, o mentor pergunta para ele, né, para esse discípulo, fala para ele assim, meu filho, você conseguiu exercer a responsabilidade que eu lhe dei, que era de conseguir que aquela sociedade evoluísse um tiquinho moralmente, para que aquela sociedade se harmonizasse dentro daquele período que ele ficou lá, que foram de 10 anos, né? Aí ele falou para o mentor assim, ele falou assim, não tive esse tempo, porque o exercício de cumprir com a minha virtude, ele era muito maior, as ferramentas, né, que eu tinha, o meu dia a dia de me tornar uma pessoa virtuosa era muito exaustivo e eu não consegui cumprir com essa responsabilidade. E aí, de repente, eles estão lá, vem um cavalo com um senhor ferido em cima. E aí esse mentor pega esse senhor ferido, vai, faz os primeiros socorros, vai auxiliá-lo e tudo mais. E aí o mentor fala para ele assim, né? Então, meu filho, você está vendo esse cavalo? Ele come as plantas, ele come o mato, ele não tem roupa, ele dorme ao relento, mas ele faz questão de auxiliar a todos com os quais ele passa, com os quais ele vê, independente de quem seja.
e ele é apenas um animal. Então, não adianta você querer exercer toda essa figura de um indivíduo, uma criatura virtuosa, se você não vive isso. Então, o exame de virtude que ele quis mostrar ali, daquele animal, né, que é um animal irracional, né, e que, quando vê uma pessoa em perigo, auxilia uma pessoa doente, independente se está comendo verduras e frutas, se está fazendo a meditação, se fica em isolamento, independente da vestimenta, né? A intenção desse animal é ajudar. A intenção desse animal é o amor. Então, a gente precisa revisitar esses cenários das nossas vidas com as quais a gente, das nossas vidas e as pessoas com as quais a gente convive, para que, de fato, a gente exerça essa virtude, que é a virtude da pureza, do amor, da humildade, de forma correta. Que a gente não se engane por conta dos nossos vícios, dos nossos, de novo, determinismos, dos valores que nós mesmos impomos para nós mesmos. Então, a gente precisa repensar muito esse ponto. E aí a gente segue aqui, senão eu vou acabar a aula 11 horas da noite hoje. O que afeta, né? O que afeta no nosso organismo físico e no espiritual? Essas nossas intenções quando ruins, né? Quando negativas. O que ele fala aqui no Pensamento e Vida? Reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Olha como que funciona o nosso organismo físico e como reflete, né, no nosso espírito. Então, eu estou dizendo que o cérebro é o meu centro de energia. E como ele é o meu centro, ele gera essa força propulsora, né? E logo, essa força propulsora, o que ela faz? Ela tem o poder de me diminuir, como de me enaltecer em atitudes. E aí, a gente segue aqui. O Emmanuel pergunta, né, diante desse parágrafo, ele fala: e aonde está a consciência? Onde é a sede, né, do pensamento? A mente é o campo da consciência desperta. A consciência é maior do que a mente. O coração é a face. E o cérebro, o centro das ondulações, gerando a força do pensamento. A gente nasce, né, com a consciência. A gente não está sempre falando aqui da consciência, que tudo que Deus nos deu está na nossa consciência, porque automaticamente reflete no nosso perispírito e no nosso espírito. E aí, então, ele traz essa clareza, né,
para que a gente comece a se adaptar de como que funciona o nosso organismo. E aí ele segue aqui falando o quê? Ele define o campo mental. O campo mental é um hábito. Hábito é uma esteira de reflexos mentais operando constante na nossa rotina, que né? A gente sempre tem aquele... A gente fica, né? É tão difícil a gente mudar um hábito. A gente sabe, um hábito pequeno que seja, imaginem o mais grandioso aí do nosso dia a dia que impacta uma série de coisas na nossa rotina. E aí ele faz essa definição e ele continua. É uma equação da vida. Quando ele fala essa equação da vida, eu achei lindo isso que ele falou, porque ele faz um resumo. O que ele fala? O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude de palavras. E as palavras comandam as ações. E aí? Tá fácil? Ficou fácil ou ficou difícil agora, gente? Me digam aí, sim ou não? Ficou fácil ou ficou difícil? No Consolador, ele fala o seguinte: por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? E aí ele responde. A Thaís quer falar que ela não entendeu, não. Ela não conseguiu compreender a Thaís. Compreendeu o que? A parte do... eu estou passando para frente. Isso, o que leva adiante essa parte do reflexo. A Gina fala para mim que está difícil. É difícil. Gente, vamos lá. Quando o Emmanuel fala dessa equação da vida, ele está falando do nosso organismo, tá? Então, ele fala assim, ele fala que a gente tem o hábito do nosso dia a dia, a gente faz as coisas, né? Por isso que a gente tem o campo mental. Quando ele... Vamos voltar um aqui. Oh, meu Deus. Ele fala aqui da consciência, certo? A gente já nasce com a nossa consciência, ok? E aí, quando ele fala, a mente é o campo da consciência. Então, nós temos uma consciência que ela está ali desperta. Então, ela está ligada em tudo, né? E aí, o que ele diz? Ele fala assim, que a consciência nós temos e automaticamente a consciência, que é a emotividade, que é o que ele fala aqui, que ele fala, o coração é a face e o cérebro é o centro das ondulações. Aí a gente vai para cá, ó. O reflexo esboça a emotividade. Então, o coração esboça a emotividade, certo? E aí a emotividade automaticamente plasma, imprime a ideia. E essa ideia vai para onde? Vai para o nosso cérebro. Quando vai para o nosso cérebro, vai para a nossa mente e vai para a nossa consciência. Quando atinge todos esses pontos, ela expressa a palavra. Quando você expressa a palavra, automaticamente, por isso que ele fala que é a definição do campo mental, que é assim que a nossa mente funciona, quando a gente expressa a palavra, a gente expressa não só a palavra verbal, como a gente acaba expressando a atitude ou do outro ou em nós mesmos. Ou a gente toma uma atitude, né? Quer seja ela emocional ou quer seja ela atitude física, né? De ter que fazer alguma coisa, ou quando a gente fala a palavra, né? Quando a gente esboça a palavra, a gente está esboçando todo esse nosso campo mental e aí a gente automaticamente dentro de nós a gente esboça essa emoção, né? Então a gente esboça uma atitude interna e é por isso que ele fala que as palavras comandam as ações, porque essa ação ela pode ser emocional, como ela pode ser uma ação de atitude de física, né? De ter que fazer algo. Eu acho que aí ficou mais claro. Mas a gente vai ainda falar muito disso no campo mental, tá? Ao longo dos anos. Eu estou dando aqui só um briefingzinho para vocês do que é essa equação da vida, tá? E é assim que funciona o nosso campo mental, ok? E aí ele fala aqui o seguinte,
Por que disse Jesus que o escândalo é necessário? Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Num plano de vida onde quase todos se encontram pelo escândalo, se praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário como elemento de expiação, que é o que a gente falou, né? Se eu estou fazendo mal a alguém, eu preciso fazer o quê? Eu preciso resgatar. E aí ele fala, como expiação de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. Então, eu faço mal para alguém, eu preciso reparar. Isso é automático, né? Não existe o segredo aí nesse ponto. E aí ele continua. As palavras do ensinamento do mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita à situação dos encarnados no mundo. Então, as leis divinas são encaixadinhas em nós, né? Então, não tem diferença, ela é igualitária para todos, ela é unânime, não tem nada de errado nessas leis. E aí, a situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam, por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação das suas quedas constantes através dos longos caminhos. Então, nós mesmos caímos por conta das nossas convicções, dos nossos vícios, a gente acreditar que existe um poder, né, ilusório que a gente tem. Então, tudo isso, a gente transforma toda essa lei que Deus nos traz, todo esse campo mental, essa energia, né, negativa, em ajustes que a gente vai ter que fazer depois, né? Porque automaticamente, quando a gente pensa, logo a gente imprime as atitudes, né? Quer seja, como eu disse anteriormente, quer seja do âmbito do sentimento, quer seja no âmbito da ação física, nós mesmos é que buscamos essas situações. Tá? Porque, como eu disse no começo da aula, porque Jesus traz a ferramenta correta para que a gente evolua. Só que a gente prefere pelo caminho da porta larga. E aí a gente faz assim, né? Que aí eu trouxe essa explicação que eu venho falando desde o começo da aula. O porquê dessa necessidade do escândalo, né? Dessa necessidade da gente estar em atrito, da gente pensar o mal, da gente dizer o mal, fazer o mal, né? E aí eu trouxe essa explicação para ficar mais fácil. Ao sairmos do determinismo, ou seja, tem que fazer, tem que passar, o espírito alcança o amor, conseguindo abrir uma margem para evolução ampla e consciente. Então, assim, eu não preciso ficar naquela luta comigo mesmo de que eu preciso passar por isso, eu preciso fazer porque senão não vai dar certo. Gente, respira. Tem alguns momentos que a gente precisa respirar. Respirar é o melhor remédio. Se eu fiz o mal para alguém, porque isso estamos num momento do planeta que isso acontece, né? Eu preciso respirar e entender como me melhorar, como melhorar a minha intenção, como melhorar as minhas atitudes, como utilizar essas ferramentas que Jesus me dá para que eu me transforme, para que eu faça com que o meu campo mental, a minha emotividade, seja pura como a de uma criança. E aí a gente se pergunta, né? A gente já está acabando. Por que Deus permite escândalos e que sejam vítimas dessa armadilha?
a gente, é claro isso, a gente já falou em diversas aulas. Por que que Deus permite isso, né? Primeiro que a gente tem o livre-arbítrio, e a gente precisa dele para a gente conseguir a evolução. E a outra é isso. Imaginemos se um pai, a pretexto de amor, furtasse seu filho de viver todas as armadilhas do mundo. Semelhante rebento seria mantido em sistema de exceção, com candura inviolável, ignorância completa e inaptidão. Isso está na revista O Reformador, na revista de 63. Qual é o intuito de nós criarmos um ser humano que é de nossa responsabilidade, né, dessa forma? Com qual objetivo? Mesmo quando vemos o mal aparente, este é um processo de educação da criatura, faz parte do desenvolvimento. Quando a gente acha que a gente está sofrendo demais, faz parte do desenvolvimento. Quando a gente cerceia o outro de viver aquilo que se é necessário para o espírito, aí nós galgamos mais um débito aí para nossa continha. E aí Emmanuel fala o seguinte no Ceifa de Luz: aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envilecimento que as esperam inflexíveis, transposto no limite traçado na morte. Não adianta nós querermos bater de frente contra as leis de Deus, que nós cairemos nessas trincheiras, nós cairemos nesses erros, e nós reencarnaremos e continuaremos reencarnando até que aprendamos. Então, não é mais fácil a gente aprender o agora? Não é mais fácil a gente agradecer por tudo aquilo que a gente tem hoje? Para que a gente não caia nesse cenário, cavando, e a gente fica cavando, a gente fica nos flagelando. Deus nos trouxe a ferramenta de amor, a ferramenta da pureza. Por que que a gente bate de frente? E aí, para encerrar, pelo amor do Cristo, eu trouxe um videozinho para vocês, e aí a gente encerra a aula. Vamos ver se vai funcionar. Vê se está funcionando o áudio, tá, gente? Ai, meu Deus. Deixa eu ver se vai. Claudinha, como é que vai a futura mamãe? Tá funcionando o áudio? Tá funcionando. Tá. Oi, Val. Ai, nem fala, eu tô tão feliz. Que bom que esse espiritinho que tá voltando venha com muita saúde. Obrigada, Val. Eu e o Flávio, a gente tá tentando há tanto tempo, né? Eu já tava até achando que Deus não confiava na gente pra ajudar o espírito a reencarnar. Ah, que isso não existe não, garota. Eu tenho certeza que você e o Flávio vão sair super bem como papais. Ai, tomara. Porque eu vou te falar, olha, eu quero desde cedo, sabe, preparar bastante o Emmanuel Kardec para ele ser muito iluminado. Quem, Cláudia?
Emmanuel Kardec. Esse vai ser o nome dele se for menino. Se for menina, vai ser Joana Meimei de Magdala Ângeles. Tá, mas Emmanuel Kardec, tu acha que combina? Não, acho horrível. Mas é o que eu te falei. Desde cedo, eu quero preparar ele assim pra bombar na evolução, sabe? Cara, não tem como dar errado a encarnação de um Emmanuel Kardec, né? Claudinha, nada a ver, cara. O nome não tem nada. O nome não garante nada. O nome é só um nome, né? O que vai garantir mesmo a evolução do espírito é a conduta dele. Ah, tá, mas por via das dúvidas, vai Emmanuel Kardec mesmo. Tá, por que você não tenta pelo menos ou um ou outro? Porque os dois não tem nada a ver. Fica até meio estranho. Você não tá entendendo, Val. Eu não quero só que ele seja iluminado. Eu quero que ele seja muito iluminado. E eu só não vou colocar Emmanuel Kardec Xavier Jesus porque eu acho que a gente tem que ser um pouquinho humilde. Tá certo, tá certo. Por que você não escolhe, então, pelo menos o nome que você goste? Você gosta do seu nome, Val? Val Disney? Não, não gosto do meu nome, mas minha mãe gosta. Por isso que ela escolheu, entendeu? Ela é fã do Mickey. E eu sou fã de Emmanuel Kardec, ué. Tá bom, Claudinha, tá bom. Ah, desculpa, Val, eu vou precisar desligar agora, tá? Que eu tenho que dar comida pro Dival Aldo. Pra quem, Cláudia? Dival Aldo, meu cachorro. Ah, o que que é? A evolução dos bichinhos também é responsabilidade nossa. Tá gravando? Tá gravando. Oi, gente! Então, tá chegando o grande dia. Vai deixar de beber? Vai! Gente, olha só, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Todos os itens de presente, vocês podem ir marcando, mas é tudo tranquilo, só coisas básicas que um recém-nascido precisa, o quê? É fralda descartável, lenço umedecido, coeirinho, toalhinha, o Pentateuco Espírita, as obras de André Luiz, um microfone pra já ir treinando, pra ser palestrante, só o básico mesmo. E é isso, meus amores. Muito obrigada pela aula de hoje. Muito obrigada pela parceria de vocês. E eu espero que vocês tenham uma excelente final de noite e uma excelente semana. Tá bom? Eu vou parar de gravar aqui.